Uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Deus. Amém, queridos? Eu quero agradecer desde já ao pastor Moab, à diretoria dessa igreja, por mais uma vez nos convidar para estar aqui, rever aqui alguns irmãos, amigos. Para mim sempre é uma alegria, irmãos. E digo com toda a tranquilidade que me sinto bastante à vontade no meio de vocês. Vim aqui com a minha esposa, meu filho, o outro não pôde estar, mas nós somos muito bem recebidos todas as vezes que viemos aqui. Então eu quero agradecer de coração a amada Igreja Batista Betel, que sempre nos recebe com esse calor especial. Meus irmãos, nessa noite eu quero pensar com um tema que é Saia da Janela. Talvez você fique imaginando como pode, não é, falar de algo que muitas vezes pode parecer não ter um sentido tão profundo. Mas a nossa ideia é justamente conduzi-los nessa noite a refletir sobre esse espaço. Porque, de alguma maneira, nós nos conduzimos a alguns lugares e a alguns espaços que tornam-se, por vezes, um ambiente bastante confortável. E todos nós sabemos, queridos, que a Bíblia, ela está repleta de histórias, ela está repleta de ensinamentos, ela extrai o mais profundo das verdades de Deus para a nossa caminhada de fé, e ela também traz algumas histórias ligadas a pessoas e personagens que é necessário também considerar. Eu sei que quando a gente está expondo a palavra de Deus, é natural que a gente busque aqueles textos que são mais conhecidos, de alguma forma são mais debatidos, mas nessa noite eu gostaria de convidar vocês justamente a pensar na contramão dessa realidade. Porque a Bíblia, como ela se apresenta dessa maneira, manifestando a glória de Deus em todos os aspectos, a gente precisa estar atento para essas verdades que a palavra de Deus de maneira nenhuma deixa passar. Portanto, meus irmãos, falar sobre sair da janela é nos conduzir nessa noite a uma reflexão profunda sobre a nossa caminhada de fé. E lembremos, o ano de 2024 já está indo embora. Então, o nosso propósito hoje aqui é fazer com que você possa pensar no que você fez ou deixou de fazer, o que você produziu de mais ou de menos. Mas se isso, de alguma forma, não foi o suficiente, eu quero lhe dar uma mensagem de esperança. Amanhã você pode continuar, mas a decisão tem que ser hoje, amém? Você pode dar os passos do amanhã, mas a decisão tem que ser tomada hoje. Então, o nosso propósito, para que vocês possam entender o que é de fato sair da janela, é justamente essa: conduzir a cada um de nós a refletir sobre a nossa vida cristã, o nosso relacionamento com Deus, o serviço na obra do Senhor. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E eu gostaria de falar sobre esse personagem, que retrata bem o que a gente quer apresentar para vocês nessa noite, sobre o tema Saia da Janela. Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, dos versos de 7 a 20. Aliás, de 7 a 12, desculpa. E quem for achando, se puder colocar de pé, só para a gente fazer o acompanhamento. À medida que a gente for lendo esses versos, a gente vai encontrando
algumas situações bastante interessantes aqui. Está aqui projetado, né? Os irmãos vão poder acompanhar aí. Atos 20, do 7 ao 12, diz assim: no primeiro dia da semana, estamos nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Observem bem o que é que o verso 7 nos apresenta. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana, irmãos? Percebam. Ele está falando de um dia de domingo. Estando nós reunidos a fim de quê? De partir o pão. O dia de domingo era um ambiente de culto. Para o quê? Participarem da mesa do Senhor. Verso 8. Havia lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Percebam que no verso 8, o autor escreve no plural. Por quê? Porque Lucas é quem está o quê? Trazendo para nós essa realidade. Verso 9. Havia um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Observe bem, meus irmãos, o detalhe aqui do verso 9. Havia um jovem, por nome de Eutico, no primeiro dia de domingo, estava no culto, celebrando a Deus, para participar da mesa do Senhor, ouvindo a mensagem em uma janela, e logo, por ter adormecido, caiu. Você já parou para pensar que nesse verso 9 está apontando para um alvoroço no meio de um culto? Verso 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até ao romper da alva, e assim partiu. Ou seja, o culto se tornou uma vigília. E o evento que ocorreu foi a motivação para ter continuidade. Verso 12 e último. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Eis-me aqui, eis a tua palavra, eis os que irão ouvi-la. Que a tua boa mão, Senhor, nos conduza nessa noite. E que essa palavra encontre guarida nos corações dos teus filhos. Essa é a oração que eu te faço. No nome de Jesus, e todos digam. Podeis assentar, queridos. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer para ela assim: hoje é dia de sair da janela. Meus irmãos, eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ler esse texto de Atos capítulo 20, com a riqueza de detalhes que ele nos dá acerca dessa celebração. Lembremos que aqui não é mais o Saulo que perseguia a igreja, mas era o Paulo, pregador do evangelho, chamado por Jesus Cristo. Já daí nós temos uma mudança totalmente radical daquele que era conhecido como o que perseguia a igreja, para agora passar aquele que apresentava à igreja uma mensagem de salvação e de esperança. Mas como eu disse, esses versos que eu li do capítulo 20, ele nos apresenta algumas peculiaridades. E eu quero aqui repetir o que eu abordei antes. O primeiro, meus irmãos, é o dia propício para adoração ao Senhor, que é o dia de domingo. Porque o texto destaca que foi no primeiro dia da semana. Então percebam
que o livro de Atos enfatiza bem o propósito da igreja que se inicia como igreja que se reúne para a glória de Deus. Outra coisa, o texto destaca que aquele momento apontava para uma ótima ocasião. E que ocasião era essa? Era uma ocasião de culto, uma ocasião para a pregação do Evangelho e também para a ceia do Senhor. O povo estava reunido para celebrar a Deus. Outro também destaque é o próprio personagem. Eutico, ele era um jovem. Possivelmente aqui tinha entre 16 a 21 anos. E ele estava juntamente com aqueles irmãos celebrando. Um outro destaque também, meus queridos, é o espaço em que esse jovem Eutico procurou para adorar. Imagine você aqui, todo mundo sentado e alguém sentado numa janela. Há duas hipóteses. O templo estava tão lotado que o local em que ele preferiu estar fosse o quê? Na janela. Mas pense comigo, será que não seria mais confortável, talvez não tanto pelo ambiente de sentar, que eles pudessem sentar no chão, ao invés da janela? Porque o local onde eles se reuniam era um local alto, meus irmãos. O cenáculo era um ambiente alto, de vários andares. Outra coisa também, meus irmãos, que a gente percebe aqui, é que quando o povo de Deus está reunido, há milagre, amém? Porque a gente percebe um milagre aqui. Como eu disse, ao se desequilibrar, esse jovem cai. E o texto afirma que ele caiu como morto e foi levantado como morto. Porque no afã de tentar socorrer, no afã de trazer à tona a vida dele, o que perceberam? Que ele estava morto. Mas nesse momento, aconteceu um milagre. E por fim, meus irmãos, onde o povo de Deus se reúne, há também uma extensa celebração. Isso nos prova que a gente não tem, meus irmãos, que estar preocupado com a hora ou com o tempo de um culto. O que importa é o tempo, a devoção e a adoração que a gente dedica ao nosso Senhor. Porque o texto explicita que Paulo começou, prolongou seu discurso, houve esse episódio, mas logo que foram iniciados novamente, e aí até o romper da manhã, houve-se celebração. Mas diante, meus irmãos, de tudo isso que o texto nos apresenta, há uma pergunta que devemos fazer. O que representa realmente, diante do exposto, sair da janela? A gente precisa, meus irmãos, trilhar esse caminho aqui, para que cada um de nós, como eu disse, possamos reavaliar se, apesar de estarmos sentados, apesar de dizer que somos parte de uma comunidade de fé, declaramos abertamente que servimos ao Senhor, de alguma forma, não estamos como esse jovem Eutico, que procurou um lugar não tão adequado, um lugar que trouxe de alguma maneira uma certa acomodação e um relaxamento, porque a gente percebe que esse comportamento não foi um comportamento devido. Infelizmente, nós podemos estar numa igreja, dizer que somos de Jesus, fazer parte de alguma coisa, porém, de maneira apenas ativa, ou seja, vivendo o ativismo religioso. Mas eu trouxe, meus irmãos, para responder essa pergunta, 3 respostas. E a primeira é: o que representa sair da janela é o lugar menos apropriado para adorar e celebrar ao Senhor. Voltemos lá no verso 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado
morto. Qual o lugar, meus irmãos, apropriado para celebrar ao Senhor? É aquele lugar em que a nossa adoração não é limitada, reduzida ou pequena. O lugar em que devemos adorar não pode ser um lugar em que nós somos reduzidos a adorar ao Senhor. E esse ambiente em que Eutico escolheu para se sentar, para adorar, era esse espaço reduzido, mirrado, que o impedia de celebrar ao Senhor. O conforto, meus queridos, é a liberdade. A maneira de que nada lhe restrinja ou lhe cause dormência. É necessário entender que para celebrar ao Senhor, esses aspectos não podem nos levar a estar dormente ao que está diante dos nossos olhos. Imagine você, o ministério de louvor celebrando, as orações calorosas, o clamor a Deus, aquela alegria do povo, e simplesmente a gente meio que inerte a tudo isso. E é importante dizer, meus irmãos, que apesar de estarmos reunidos aqui de maneira coletiva, é de maneira individual que Deus também recebe a sua adoração, o seu culto diante dele. Eu sei que a gente às vezes classifica o culto como momentos importantes ou mais importantes, mas vamos considerar que há essa diferença. Eu quero lhes dizer que o momento mais importante, se for para a gente medir dessa maneira, não é esse agora. É o momento em que você entrega a sua adoração, o seu louvor, a sua vida em um culto a Deus. Sabe por quê? Porque você é o que entrega aquilo que não se limita para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ele, quando olha para você, acha você aqui com o olhar dele para ouvir, receber e saber que você é um verdadeiro adorador. A janela, meus irmãos, que Eutico estava, mostra que mesmo em um lugar onde se adora e se ouve a palavra do Senhor, é possível não estar em sintonia para participar de uma verdadeira celebração e adoração ao Senhor. Pode-se estar num ambiente de culto, pode-se estar em uma bela e prazerosa adoração, mas infelizmente pode-se estar apenas de corpo presente, mas o espírito distante dessa realidade. Precisamos entender, meus irmãos, que sair da janela é ultrapassar esses limites, é sair desse estado que nos encontramos para celebrar e adorar ao Senhor com intensidade, ouvir a sua voz, saber o que Ele quer de nós, não limitá-lo, porque limitar ao Senhor é reconhecer que Ele não tem poder para nada, mas ao contrário disso, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é Salvador das nossas vidas. O Salmo 100, verso 4, eu queria que os irmãos pudessem projetar aqui. Olha o que é que o salmista vai falar em relação a isso. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe Está aí, meus irmãos, uma das maneiras em que nós devemos nos apresentar ao Senhor. Se aqui é o ambiente propício, se na sua casa é o ambiente propício, se onde você está é o ambiente propício, não deixe que isso seja reduzido. Ao contrário, engrandeça o nome do Senhor, porque Ele é grande para ser adorado. Mas há uma segunda resposta à pergunta, como eu disse, trouxe 3 nessa noite. O que representa sair da janela? Segundo, um estado de dormência ao invés de alerta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: não durma. É ou não é? Dá uma sacudida aí. Durma não, meu irmão. Durma não, meu irmão. Acorde, acorde.
Meus irmãos, quando eu era adolescente, eu quase me tornei coroinha da igreja romana. E eu me lembro que sempre eu ia com a minha família e uma vizinha minha. Essa senhora já faleceu já ela. Aí na hora lá da celebração da missa, meus irmãos, essa mulher dormia que emborcava o pescoço, como de lá na Paraíba. Eu não sei quantos aqui conhecem, mas há um movimento da igreja romana que é o movimento carismático. A esse movimento, na década de 90, era muito comum ter esse tipo de celebração que a gente tem, como na igreja evangélica. Tem um ministério de louvor tocando, aí o padre ia um pouco mais à frente, né, dava aquele gás. Esse movimento carismático, eu vivi isso. Mas mesmo assim, aquela vizinha, no ambiente daquele, meus irmãos, ela chega, pendurava assim o pescoço. Eu vi a hora quebrar. E eu ficava perto dela assim, e aquilo ali ficava, né, meio estranho. Mas escute só, no verso 9, vai apontar justamente para esse tipo de alerta que devemos ter. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês com todo amor. A palavra do Senhor nos convida e nos alerta para estarmos em constante o quê? Prontidão, de servidão e de alerta àquilo que o Senhor está ministrando. E nós não devemos esquecer que Deus fala no tempo de hoje por meio de todas as coisas, da criação, da revelação especial, da palavra dele, enfim, Deus não esconde. Todos os dias Ele está se apresentando, todos os dias Ele está anunciando, todos os dias Ele está nos advertindo, nos convidando a fazer aquilo que é a sua vontade. E diferente, meus irmãos, do que normalmente a gente entende como exortação, porque o texto vai dizer isso, né? Que Paulo os exortava. A gente tem essa palavra como algo que seja uma pressão psicológica, algo que seja terrível, uma repreensão. Não, meus irmãos, exortar nada mais é do que chamar a sua intenção, colaborar com a sua alimentação de fé, fazer com que você seja convidado mais uma vez a não desistir da caminhada. Exortação bíblica é isso. É encorajar você, é fazer com que você que está sentado, caído, prostrado ou na janela, sair dessa situação para celebrar, erguer as mãos, erguer os olhos e dizer que o Senhor é bom. Essa é a exortação. Mas a gente às vezes entende a exortação, e eu entendo até porque tem gente que tem prazer nisso, né? De desabafar, de falar coisas desmedidas, puxar as orelhas, e no final diz o quê? Estou exortando com amor. Não, meu irmão. O amor que conduz à exortação é o amor temperado com graça. Amém? Então esse estado de dormência, ele deve ser deixado de lado, porque a palavra nos aponta a estar em alerta constante. Escute isso. A janela paraêutico se tornou um ambiente tão confortável e relaxante que trouxe dormência para ele. Diga aí, meu irmão. E não foi isso não que aconteceu? O ambiente para ele, que era essa janela, se tornou um ambiente tão confortável que ele acreditou que aquele espaço fosse o melhor possível. E meus irmãos, será que na nossa vida, em algum momento, isso não pode acontecer? E eu faço uma pergunta aqui para vocês. Quem pode dormir em uma janela sem sofrer as consequências dessa forma que dorme? Eu sei que qualquer pessoa onde escora a cabeça, dorme, né? Dorme que ronca, a ponto de incomodar o vizinho.
Mas o que a gente precisa entender, meus irmãos, é que isso traz prejuízo. E quais são esses prejuízos? Escute bem. Quando alguém dorme em uma janela, que julga um espaço confortável, um ambiente propício para esse descanso, isso nos traz lerdeza, dormência, displicência e desatenção total ao perigo que está ao nosso redor. Meus irmãos, essa janela estava em que andar que o texto revela? Terceiro andar. Tinha ou não um perigo iminente para que um acidente pudesse ocorrer? Claro que sim. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor nos convida e nos exorta a estar vigilantes com os perigos que estão ao nosso redor. E que a gente tem que estar em alerta, com os olhos abertos. E tem duas questões importantes para a gente tratar aqui. A primeira é a sutileza maligna da investida do mundo na nossa vida. Ah, pastor, é só uma festinha de São João na escola, não tem problema não. Ah, pastor, não tem problema nenhum não. É só ir ali visitar uns familiares que de alguma forma gostam de fazer uma bebedeira, mas eu sou o sal, eu sou a luz, eu vou lá. Ah, pastor, não tem problema não. Eu estou namorando com um descrente, mas vou ganhar ele para Jesus. Cuidado com esses perigos sutis. Você acredita mesmo que o diabo brinca de ser diabo? E uma outra coisa que a gente tem que ter atenção, meus irmãos, para os dias de hoje, é a permissividade. Minha esposa, ela tem uma escola, como os irmãos sabem, e ela pegou um material didático de uma determinada escola. E ela achou estranho aquele material. Chamou os pais e mostrou. Uma mãe, de um lado, disse assim: ah, tia, isso é besteira. Porque quando elas crescerem, elas vão saber disso mesmo. Já a outra disse: obrigado, tia. Muito obrigado pelo alerta, porque eu vou ensinar ela agora, para que ela cresça sabendo que ela deve saber, mas isso não é permitido. Está entendendo, meus irmãos, a permissividade? Muitas vezes a gente pode ignorar algo que lá na frente pode ser um prejuízo. E para ilustrar isso bem, eu quero contar para vocês o testemunho de um filho que estava no corredor da morte. E quando foi dado a ele a oportunidade das últimas palavras, ele disse: eu quero fazer uma declaração pública e dizer que eu tive a melhor mãe do mundo. Aí todo mundo, a melhor mãe do mundo? É. Por quê? Porque todas as vezes que eu chegava em casa com um brinquedinho do meu amigo, a minha mãe era tão boa para mim que nunca me repreendeu. Quando no meu primeiro trabalho eu roubei o dinheiro do caixa e cheguei em casa além do salário, essa minha mãe era tão boa que nunca me repreendeu. Mas eu quero dizer a vocês algo bem forte. Se fosse para escolher entre essa mãe boa e a mãe ruim, eu queria que ela tivesse a mãe ruim. Ela fosse a mãe ruim. Porque se ela não tivesse sido a mãe tão boa, eu não estava nesse corredor da morte. Percebe, meus irmãos? Muitas coisas a gente pode estar desatentos ou até mesmo ignorando os perigos, como esse jovem ignorou. E nessa noite aqui, o propósito da palavra é lhe despertar, lhe acordar, lhe fazer levantar e sair
dessa janela. O que podemos perceber é que quando, meus irmãos, enquanto a palavra de Deus era pregada, Eutico dormia. Ou seja, a palavra de Deus, ao invés de lhe despertar para viver da fé, lhe causou o quê? Enfado, cansaço. Quantas vezes talvez a gente se sinta inquietado, porque a mensagem está demorada, porque está se falando demais, não era para esse culto ter terminado não. Meus irmãos, em nome de Jesus, vai chegar um momento, diz a palavra do Senhor, que não terá tempo para isso. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, escute, clamar ao Senhor para não entrar nesse estado de dormência, de relaxamento ou de falta de vigilância, mas transformar tudo isso em renovo e forças espirituais e físicas para romper com fé tudo isso que está diante de nós. Os perigos do passado estão aqui agora, e até que o Senhor venha, eles irão existir. Agora, qual é a diferença minha e sua? É olhar para esses perigos, encarar esses perigos e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, me faz estar vigilantes, porque eu não quero ceder em momento nenhum a tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 4:12, coloca aí para que o povo possa ver. Olha aí o que é que diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é o quê? Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: a palavra de Deus não é morta. A palavra de Deus não está na janela. Ela está o quê? Viva! E ela está viva diante de você hoje. Mas ela não é só viva, ela é o quê? Ela é o quê? Ela é eficaz, meus irmãos. E ela faz o quê, ó? É mais cortante do que qualquer o quê? Espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir o quê? Alma e espírito, juntas e medulas, e é o que também? Apta, para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se Eutico estivesse atento à pregação, se seus ouvidos estivessem realmente ouvindo a palavra, ele não dormia para morrer. Ele estava o quê? Vivo, de pé, celebrando e glorificando o nome do Senhor. Mas há uma última resposta nessa noite, para a pergunta que não quer calar. O que representa sair da janela? Nós já falamos que, em primeiro, o lugar menos apropriado para adorar e celebrar ao Senhor. Segundo, um estado de dormência ao invés de alerta. E agora o terceiro, uma divisão clara entre a morte e a vida. Sair da janela representa justamente isso. E eu quero convidar você a considerar essa verdade. Porque quem está na janela corre um sério risco de morrer. Mas quem está fora dela está mais vivo do que nunca, para a glória de Deus. Nos versos 9 e 10, e eu gostaria de convidá-los a voltar lá, vai descrever justamente isso. Vencido pelo sono, verso 9 ainda, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Escute bem, meus queridos. A queda de Eutico foi fatal. A sua queda retratou o risco que a janela já pré-anunciada revelava. Ela estava situada, como descreve o texto, no 3º andar, ou seja, o equivalente a 12 metros da altura do chão. Alguém pode dizer, mas 12 metros é baixo. Bom, eu conheço pessoas que morreram caindo no banheiro. Ou seja, pisaram em falso
bateram com a cabeça no vaso, tiveram um traumatismo craniano e morreram. Meus irmãos, o que o texto aponta é que há um risco diante de nós. E a questão aqui não é somente considerar a queda, mas é o que ela pode causar. E aqui me permita tocar em um ponto bastante sério. Talvez a gente possa estar em uma morte espiritual ou assassinando a nossa vida espiritual aos poucos. Porque o anúncio está sendo dado, os sinais estão sendo claros, a morte está a um passo. Não precisa estar apenas a 12 metros. No último domingo, eu trouxe uma história que nós vivemos. Eu dificilmente sonho no sentido de lembrança. Eu sei que eu sonho porque a ciência diz que todos nós sonhamos, né? Mas dificilmente eu lembro dos sonhos que tenho. Agora, os sonhos que eu me lembro, são sonhos que me traz à memória até hoje. E eu me lembro, meus irmãos, de um jovem da nossa igreja, na época lá que eu servia em João Pessoa, nós tínhamos um ministério chamado Cavalo de Justiça. E esse ministério saía no sábado à noite, pregando nas casas. Começava cedinho, 7 horas da noite, e até quase 11 horas da noite. E aí a gente visitava pessoas crentes, pessoas não crentes, pessoas que estavam afastadas, pessoas que serviam a Cristo. Enfim, era um ministério muito movimentado, de bênção. E era composto, a maioria deles, por jovens. E nós ganhamos um jovem, e ele conheceu uma menina nesse ministério, eles noivaram, uma bênção. E Deus deu a ele a capacidade de tocar na bateria, e ele lá era uma bênção. E aí, meus irmãos, teve uma certa noite que eu tive um sonho com ele. E aquele sonho me fez acordar a ponto de ficar perturbado. E qual era o sonho? O sonho era o seguinte: eu chegava na frente da casa, olhe bem, viu? Eu chegava na frente da casa da noiva dele, e no terraço estava um caixão. E quando eu me aproximava desse caixão no terraço, quem estava dentro do caixão? Ele. Ele estava deitado no caixão, a moto dele estava assim de lado, escute bem, viu, irmãos? E as baquetas da bateria do outro lado. E eu fiquei com aquilo, eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí fiquei logo preocupado, será que fulano morreu? Ou vai morrer num acidente? Meu Deus, chega aqui. E ali fiquei acordado, orei por ele. Quando Michelle acordou, comentei com ela, a gente orou, tal, né? Senhor, livra, tal. Porque Deus poderia estar dando um sinal, né? E eu fiquei extremamente inquieto com aquilo. E à medida que o dia ia passando, meus irmãos, eu sentia mais desejo de falar para ele o sonho que tive. E nas minhas coisas com Deus, porque cada um tem algumas coisas estranhas com Deus, né? Cada um de nós tem umas coisas assim que só Deus entende a gente mesmo, né? E eu cheguei assim para Deus, eu disse, Senhor, se o Senhor quer que eu fale isso, o Senhor tem que me dar um sinal, porque assim, eu fico meio, não é estranho para falar isso, vai que o cara recebe de uma outra forma. Sei que as horas se passaram. E aí eu liguei para ele e disse, o nome dele é Walter. Walter, eu quero falar com você. E ele me chamava de Papito, na verdade entre nós lá, até hoje, essa turma que serviu lá na igreja, todo mundo é Papito e Papita. Aí ele disse, ô Papito, eu vou estar lá em Rose, que era a noiva dele. Disse, beleza. Chegamos lá,
E na mesma hora que eu coloquei, meus irmãos, o pé naquela casa, eu senti o Espírito de Deus mostrando claramente que cena era aquela. E quando eu entrei naquela casa, e ele me recebeu como sempre, com muito calor humano, a noiva e tal. E ele disse, diga aí, papito, o que é que você quer falar? Eu disse, meu irmão, senta aí, porque o assunto é sério. Eu sonhei com você, que eu chegava aqui na casa dela, e estava um caixão no terraço. E quem estava dentro do caixão, meu irmão, era você. A moto estava de um lado, a baqueta da bateria no outro. E ele já com o olho arregalado, meus irmãos, para o meu lado. Eu disse, Walter, eu quero dizer algo que o Espírito me fez entender. E ele, sem dizer nenhuma palavra, eu disse, meu irmão, a morte no caixão é porque você está morto espiritualmente. A baqueta de lado é porque você está servindo só por servir. E a moto é porque você está adulterando com várias mulheres em cima dela. Meus irmãos, isso foi tão claro que ele começou a chorar, começou a confessar e disse que Deus estava naquele momento trazendo para ele um sinal de alerta. Só que teve o lado ruim da história. Imagina a noiva como é que ficou. Foi cacete, irmãos. Você não presta. Menina, eu digo, meu Deus, chega aqui e agora, né? Porque não tinha para onde esconder mais. E aí, naquele mesmo dia, nós ligamos para o pastor da igreja na época. Ele confessou pelo telefone. Iniciou-se um trabalho de restauração. O seu noivado foi restaurado. Eles casaram. E nós vimos ali que Deus fala e cuida daqueles que ainda que estejam caídos, Deus tem desejo de estender a mão para levantar. É o mesmo que ocorreu aqui, meus irmãos. Eutico não estava vigilante. Caiu. Morreu. Mas Paulo, usado por Deus, se debruçou sobre ele, o levantou, como quem dissesse, levanta, porque o lugar para quem ama, o lugar para quem serve, e o lugar para quem adora a Deus, não é prostrado, não é caído, não é morto, mas é de pé, de forma firme, para glorificar o nome do Senhor, até que Ele venha. Amém, queridos? Essa é a verdade, meus irmãos. O Senhor quer que eu e você saiamos dessa janela, para entrar pelas portas celestiais, para exaltar o nome dEle, celebrando com intensidade e com verdade. Escute, meus irmãos, a palavra de Deus pregada, o próprio Jesus anunciado, ele declara que ele é a porta que dá a vida e não a janela que dá a morte. Ele não divide, meus irmãos, ao contrário, ele gera em nós convicção e fé de que ele reina e reinará. Ele é a porta, meus irmãos, das mansões celestiais e não a janela das migalhas. Meus irmãos, ele é a porta que leva à vida e não a janela que leva à morte e à condenação. Aleluia! Só Jesus, só Deus, só o poder dele de dar a vida é capaz de nos fazer entender claramente que longe dele há a morte, mas com ele a vida eterna. O próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a promessa, meus irmãos, que nós temos. Essa é a promessa que nós temos. E a minha palavra para você é: não esqueça disso. O Senhor lhe chamou nessa noite para que você ouvisse essa verdade. Ele lhe chamou nessa noite para que você entendesse
que esse ambiente, estar diante dele, é muito melhor e maior do que estar numa simples janela. Mas nessa noite eu quero concluir a minha palavra, dizendo o que cabe a você nessa noite. A decisão. Escolha, meu irmão, minha irmã, a não estar na janela, a não mais estar na janela. Porque ela representa o lugar menos apropriado. Ela representa um estado de dormência ao invés de alerta. E por fim, essa janela aponta para uma divisão clara entre morte e vida. Se você deseja caminhar para a morte, esteja na janela. Mas se você deseja nessa noite desfrutar de uma vida e uma vida plena em Jesus, saia da janela e corra para os pés do Senhor.